Oi, pessoal. Vamos continuar. A gente ainda agora falou dos operadores aritméticos, né? Vamos falar um pouco também de operadores de comparação, que vão ser operadores que a gente vai usar para comparar dois valores, tá? O Excel vai comparar esses valores e vai dizer alguma coisa para a gente. Então, o que a gente tem de operadores de comparação que são importantes no Excel? Sinal de maior que, sinal de maior ou igual que, tá? Diferente da matemática, que a gente não tem aquele sinal, que é o sinal de maior que, com tracinho embaixo dizendo maior ou igual, a gente representa maior ou igual ou menor ou igual assim, tá? Até maior que, maior ou igual que é assim, menor que, menor ou igual que, igual, né? E diferente, que é assim. Ô, droga. Que é assim. Tá legal? Então, por exemplo, se eu usar aqui, vou botar aqui 5 e vou botar aqui 4 e aqui eu vou fazer uma comparação. É igual a esse valor maior do que esse valor aqui. Vamos ver o que o Excel faz com isso. Ele diz se é verdadeiro ou se é falso. Para o Excel, isso é importante. Operadores de comparação sempre vão dar dois resultados possíveis, ou verdadeiro ou falso. Tá legal? Então, por exemplo, se eu coloco aqui agora 3 e aqui 8 e puxo essa fórmula para baixo. Eu usei Ctrl D, tá? Deve ter aparecido, apareceu aí na tela. Ctrl D você propaga a fórmula que está em cima para a célula de baixo. Tá? Falso. Isso pro maior ou igual aqui. Deixa eu agora usar aqui 4, 4 e vai fazer aqui, ó, igual isso igual a isso. Será que isso é verdade? É verdade. Se eu mudar o número, ele muda para falso. Tá legal? E isso é lógica pura, gente. Por exemplo, se eu coloco aqui 4 e aqui eu coloco igual a isso maior do que isso. Isso é verdadeiro? Não, os dois números são iguais, então ele vai me apresentar como falso. Tudo bem? Vamos pensar na aplicação prática para isso? Vamos voltar aqui para a nossa planilha dessas notas aqui. Então, imagina que a minha média aqui nessa escola seja 5, porque as notas estão uma porcaria, né? Vamos dizer que a minha média é 5 e eu vou colocar assim, aluno aprovado, aqui na minha coluna. Aqui eu vou recorrer àquela formatação que eu mostrei na primeira aula, vou ampliar essa linha, e aí aqui na linha inteira, não vou nem só naquele. Vou centralizar horizontalmente e vou autorizar a quebra automática de texto. Ainda ficou estreitinho aqui, vamos só dar uma alargadinha nessa coluna. E aí imagina que a minha média seja 5. Eu tenho aqui a média, certo? Então vamos colocar assim, aluno aprovado. Vamos ver se a média dele é maior ou igual a 5. Aluno aprovado? Ih, será que não? Ah, meu Deus. Verdadeiro. Aluno aprovado. Tá? Quem tiver média menor do que 5 vai aparecer falso. O aluno não está aprovado. Nossa, Flávio, que coisa feia. E se eu quiser que apareça aluno aprovado, aluno reprovado aqui na minha coluna? Aí a gente vai aprender mais à frente uma função, a função se, que vai analisar uma comparação que a gente der para o Excel e a gente vai dizer nessa função que a gente quer que aconteça se essa comparação retornar verdadeiro
E o que a gente quer que aconteça é essa comparação retornar falso. Tá bom? Mais para frente. Vamos. Aqui a gente está só brincando com operadores aritméticos e relacionais. Até aqui a gente não usou função. Tá bom? Vamos começar a usar função agora nessa próxima coluna. Então, o que é uma função? Uma função um procedimento já configurado no Excel. O Excel ela tem uma sintaxe, você observando a sintaxe da função, você executa a função. Tá? Quer ver um exemplo? Vamos ver um exemplo. Eu quero calcular a média de novo. Aqui eu calculei, tá? Essa fórmula aqui. Vamos calcular essa mesma média. Na verdade, eu vou fazer a soma e depois eu vou fazer a média, tudo bem? Vamos calcular essa soma de notas, das notas do aluno, do Alexandre, usando a soma. Vou até escrever aqui, função soma. Tá? Se vocês quiserem, depois eu posso até colocar esse arquivo também lá na pasta compartilhada. Então, nós já vimos que a gente consegue fazer uma soma citando cada uma das células, né? E o sinal de mais. E a gente faz a soma, certo? Aqui tudo bem. Isso fácil com 5 notas. Se fosse 50 notas, daria um pouquinho mais de trabalho, né? Então, ao invés de a gente fazer alguns cálculos, gente, aqui eu vou fazer uma pausa para falar o seguinte: nem sempre a gente precisa de uma função, tá? Existem funções que facilitam fórmulas aritméticas e existem situações que a gente não tem como fugir da aritmética, a gente tem que fazer a aritmética, tá? Sem função mesmo, tá? Então, por exemplo, agora eu tenho como fazer uma soma de um intervalo de células. Como é que eu faço isso? Eu uso a função soma. Desculpem. Deixa eu posicionar meu ponteiro de célula lá. Igual soma, que é a função que eu vou usar. Aí abro parênteses, que aqui ele me mostra no 1, aqui em negrito. Isso indica um argumento para a função que é exigido. E já no 2 ela não aparece em negrito, por quê? Porque ele é opcional. É um argumento que não precisa ser fornecido. Tá? E aí eu tenho que saber como indicar as células que vão ser envolvidas nessa função. Por exemplo, eu quero somar os valores das células B4, ponto e vírgula, C4, ponto e vírgula, D4, ponto e vírgula, E4, ponto e vírgula, F4. Fecho parênteses, englobando os meus argumentos da minha função soma, Enter, em os mesmos 26.1 que estava dando lá na outra fórmula. É óbvio que o aluno mais contestador vai falar: Flávio, grandes porcaria. Você trocou os sinais de mais entre cada uma das células. Você escreveu até mais, Flávio. Pô, pelo amor de Deus, não faz sentido nenhum, né? Concordo com vocês. Editar fórmulas tem uma vantagem, que é a seguinte: quando eu uso fórmula, eu posso me referir a um intervalo ou vários intervalos de células, tá? Fornecendo só a primeira célula do intervalo, sinal de 2 pontos, e a última célula do intervalo, tá? Então, por exemplo, agora eu estou fazendo aqui soma. O que eu estou dizendo para o Excel? Some os valores numéricos que estão da célula B4 até a célula F4. Os mesmos 26.1 que nós tínhamos obtidos, separando cada uma das células por ponto e vírgula. Tá legal? Então vejam, nós podemos nos referir a intervalos de células, indicando a primeira do intervalo e a última do intervalo, separando as duas com 2 pontos. Ou a gente pode se referir a cada uma das células individualmente,
separando cada uma delas por ponto e vírgula. Isso vai valer para a soma e vai valer para várias outras funções estatísticas, tá? Por exemplo, a média, ela funciona igual à soma, tanto que eu vou só mudar aqui. Não vou mudar aqui não, desculpa. Fazer aqui do lado. Função média. Vou calcular a média desses alunos, tá? Usando a função média, que vai funcionar igual à soma. Digitar igual, vou chamar a função média, vou abrir parênteses. Repara que o Excel tem um monte de médias, tá? E aí eu vou abrir parênteses e vou selecionar os valores dos quais eu quero extrair uma média. Vou fechar parênteses e vou dar Enter. O mesmo 5,22 que eu obtive aqui. Sem funções, agora eu tenho aqui usando a função média. Show? Vou mostrar para vocês mais duas funções, tá? Que são a máximo e a mínimo, mas a gente vai vê-las assim de uma forma mais mais literal numa outra planilha. Aqui a gente vai usar uma regra de negócio diferente. Eu vou dizer aqui função média, vou fazer aqui média, descartando a maior e a menor nota. Então veja, vamos dizer assim, uma regra de negócio diferente dessa escola. Vou reduzir um pouquinho o zoom. Então vamos dizer que essa escola mudou a regra de negócio dela para calcular a média. A média não é mais feita só tirando a média. A média ela descarta a maior e a menor nota do aluno. Vou supor isso. E aí, como é que vocês imaginam que isso seria possível? A gente pode fazer vai dar um pouquinho de trabalho. Mas pensa comigo. A média não é a soma e depois a divisão pelo número de notas? Então a gente pode fazer a soma do intervalo, certo? Somei o intervalo todo. Só que na hora de calcular a minha média, eu quero descartar a maior e a menor nota. Então eu vou dessa soma subtrair a menor nota do intervalo com a função mínimo. Vou subtrair a maior nota do intervalo com a função máximo. Tá? Então aqui eu tenho a soma das notas sem a maior e a menor nota. Vou até separar, vou até isolar isso aqui com parênteses para lá no final dividir por 3. Quer dizer, tinha 5 notas. Eliminei a maior e a menor. Vou dividir por 3. Sim, gente, olha só. Fórmulas no Excel são assim, tá? O importante é você conhecer, você saber como usá-las, para saber combiná-las quando necessário. Tá legal? Esse arquivo aqui é o aula 2, está lá na nossa planilha, lá na nossa pasta compartilhada no Google Drive, tá? Eu usei esse arquivo, aula 2, que não tem essa planilha aqui, tá? Eu acho que eu vou até... Eu não sei se eu vou subir essa não. Aliás, deixa eu voltar só uma coisa aqui. Sobre funções. Aqui eu digitei, certo? Outras formas de você usar a função no Excel. Aqui eu quero fazer... Imagina que eu quero fazer a soma das notas do aluno. Aqui, tá? Aqui eu digitei a função soma, certo? Vou fazer de novo, sem usar o teclado, vocês vão ver. Quero somar a nota dos alunos. Então, aqui, eu vou clicar nesse botãozinho aqui, que vai dizer para vocês, soma. Repara, ele já inseriu a função soma e ele chutou um intervalo. Às vezes vai chutar certo, às vezes vai chutar errado. Aqui ele chutou errado. Repara que esse intervalo está selecionado. Nesse momento, eu posso... Nem preciso apagar. Nem preciso apagar. Eu posso simplesmente vir aqui e selecionar o intervalo que me interessa.
tá? O intervalo das notas da Ana Cristina Leclerc. E vou dar um visto aqui. Pronto. Fiz a mesma fórmula sem tocar no teclado. Tudo bem? Ah, Flávio, tem botão para média? Não, não tem botão para média. Esse botãozinho aqui, ele tem uma setinha do lado que vai ter as 5 funções que o Excel acha mais relevantes, que são essas aí: contar números, max, mínimo, tá? Então, também vou fazer a média da Ana Cristina sem digitar nada. Clicar aqui em média. Mais uma vez ele chutou o intervalo errado. Vou selecionar o intervalo certo. E eu vou clicar aqui no inserir. Da mesma forma. Tudo bom? Ah, Flávio, mas só tem aquelas 5 funções no Excel? Não, o Excel tem uma pancada de funções, gente. Vou mostrar para vocês agora como inserir função de um jeito diferente, que é usando o assistente de função. O assistente de função vai ser uma caixa de diálogo que vai ter 2 etapas. Na primeira etapa a gente vai escolher a função, na segunda etapa a gente vai preencher os argumentos. Vamos usar esse botão aqui, inserir função. Tá? Então, como eu disse para vocês, é uma caixa de diálogo cuja primeira etapa consiste em escolher a fórmula. Por exemplo, aqui a gente está usando a fórmula soma, a função soma. Tá? As funções estão categorizadas, então vocês reparam aqui que tem várias categorias, tem umas 10 ou 12 categorias. Tá? Eu só de brincadeira vou selecionar aqui a categoria tudo e vou dar uma roladinha bem de leve aqui nessa barra de rolagem. Espie a quantidade de funções. O Excel tem muitas funções, pessoal. Muitas funções. Muitas funções. Desconfiem de alguém que diz que sabe tudo de Excel. Não sabe. Não sabe. Para ela numa situação qualquer e pergunta o que faz a função Hatkassim Talena. Essa pessoa não sabe, gente. E se não sabe usar tudo do Excel, né? Pelo amor de Deus. Desconfiem de quem diz que sabe tudo de Excel. Então, vou voltar aqui para as mais recentemente usadas, porque vai ficar fácil de achar a soma. Tá? Então, na primeira etapa eu escolho a minha função. Na segunda etapa, eu preencho os argumentos. Eu poderia, não sei em que linha que eu tô, deixa eu ver, não, tô aqui na linha da Anelisa. Então, vou apagar aqui. Poderia selecionar aqui, aí eu vim no 2, seleciono aqui, venho no 3, seleciono aqui. Repara que o Excel está separando uma por ponto e vírgula, como eu mostrei para vocês. Não vou fazer assim. Vou apagar. E assim eu vou escolher. Mas imagina que essa caixa aqui esteja muito na frente e eu não consiga ver o intervalo que eu quero trabalhar. Repara que no final da caixa do argumento eu tenho esse botão com seta para cima. Ele vai resumir a caixa dos argumentos de função, essa janelinha aqui, na qual você pode selecionar melhor ver melhor a sua planilha e selecionar melhor as células que você quer que sejam envolvidas na sua função, na sua fórmula soma. Tá legal? Essa caixa, que antes tinha a setinha para cima, agora tem a setinha para baixo. Se eu clicar nela, eu expando novamente a minha janela dos argumentos de função e agora eu posso dar um OK. Tá? E o Excel, ele preencheu a fórmula para mim com alguns poucos cliques. Tranquilo até aqui, pessoal? Então, assim você pode preencher qualquer função. Assim você pode aprender qualquer função do Excel. Tá? Vejam, nesse momento, agora você não é mais uma questão de saber usar a função. É saber se a função existe ou não. Tem uma função para calcular, sei lá, a raiz quadrada de um número. Tem, tá lá. Não faço ideia qual seja, mas tá lá. Tudo bem?